galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje mais uma vez dividi o vídeo em duas partes e como sempre tem muita coisa pra gente comentar. Vamos começar falando sobre a história que já está sendo reescrita. Não que a imprensa não ajudou a distorcer, mentir, enganar pessoas desde 2019 pra cá. Na verdade, 2019 tô sendo muito bondoso, né? 2019 assim, desde que o governo Bolsonaro começou. Mas as mentiras vieram muito antes mesmo das eleições de 2018. A imprensa normalmente sempre mente. Só que tem algo diferente. E o que é que tem de diferente, né? Já que a imprensa sempre tá falando narrativa. É que nas últimas horas não foi nenhuma nem duas pessoas. Foram diversas pessoas diferentes, né? Diversos jornalistas de peso, inclusive o editorial do Estadão, todos falando a mesma coisa. Olha, agora o inquérito contra Bolsonaro acabou, então talvez nós precisemos aí começar a discutir os limites do Supremo. E para falar sobre isso, eles começam a distorcer a realidade para justificar todo qualquer absurdo. Tem muita coisa pra gente falar nesse âmbito. A gente começa, na verdade, falando dos militares como um todo, de forma mais geral, pra gente se adentrar na questão da história mesmo. Na segunda parte, quero comentar sobre as confusões políticas, que elas não param, principalmente aí dentro da direita. Tem algumas coisinhas bem relevantes e algumas análises que foram feitas pela imprensa, que às vezes são até mais honestas do que algumas pessoas da direita aí vêm comentando. E tem mais alguns absurdos aí que as pessoas da direita, né, ou pelo menos alas da direita que não suportam o bolsonarismo falam, e a gente tem aqui, né, dar uma rebatida, vamos falar assim. Enfim, vamos, que tem muita coisa. Como eu disse, né, sobre reescrever a história, ou contar a história sob uma ótica que agrade, né, aos donos do poder, eu começo o vídeo com esse tweet aqui da Sarita. Sarita tá demais nos últimos dias. Ela compartilha aqui a Folha de São Paulo, uma postagem do Fernando Moraes, que até dou uma curiosidade para vocês. Ele conseguiu aí vários arquivos da CIA sobre o Lula, mas ele nunca disponibilizou para o grande público. Eu queria muito saber o que é que a CIA tem para falar sobre o Lula ao longo das décadas. Ele tem material, acho que desde os anos 80 ou anos 70 sobre o Lula. Queria muito ver, né, se Painho realmente era um opositor ou se era a esquerda permitida, né? A esquerda que a CIA gosta. Bom, a esquerda que a CIA gosta, se ele não era, ele se tornou, né? Tanto que a CIA ajudou no golpe favorável a ele em 2022 contra Bolsonaro. Mas enfim, Fernando Moraes finaliza o segundo volume da biografia de Lula e inicia roteiro sobre Zé Dirceu. Eu não sei se vocês conseguem entender algumas coisas, né? Em termos assim, como contar a história é importante, a forma como você conta. Você já percebeu que, por mais que você não seja um especialista em conflitos armados e guerras, quando você assiste filmes, você sempre tem aquela visão assim, rapaz, determinado país X é muito bom nisso. Olha, determinado país Y é muito bom naquilo. Quando você pensa em turismo, sabe? O que os países têm a contar e vão contando com filmes, histórias. E aí, às vezes, você nunca foi lá, mas dentro de você tem algo acontecendo. Então, pegue isso e aplique para o Brasil. Quantas e quantas coisas a gente talvez nunca tenha parado para se questionar e que a gente acaba por aceitar e essas coisas nos guiam às vezes na hora de tomada de algumas decisões. Vocês fazem parte daquele grupo de pessoas que acompanham a política com mais frequência. Vocês sabem que isso não é a realidade do brasileiro. Agora imagine esse brasileiro mais jovem, vocês que sabem que tem doutrinação nas escolas. Eu estudei em escola particular minha vida toda. Na escola particular, os filmes de história que eu assisti, assim, bem mais jovenzinho na escola, até 10 anos, né? Primário, não tinha nenhum filme assim, né? Até porque criança, né? 10 anos. Mas a partir da quinta série, os 11 anos de idade, o filme começava, né? Canudos, ok, né? Nada demais falar desse filme. Só que aí vinha o filme da Olga Benário, O Que É Isso, Companheiro, que mostrava lá o sequestro, e que o sequestro, na verdade, do embaixador americano, né? Era do sueco. É contado de uma forma que, na verdade, quem o sequestrou estava lutando pela democracia brasileira e os militares eram super malvados e todo aquele papo furado. Então imagine, né, como não é a realidade das nossas crianças, jovens e adolescentes. E a Sarita comenta assim, ó,
Fazer a biografia dessas pessoas é recontar a história do Brasil da maneira que eles querem. Já vi gente se interessar em fazer uma biografia do Moro, mas do Bolsonaro só vi os filhos dele. A verdade é que Bolsonaro sempre foi desprezado até pela própria direita intelectual. Assim, a história da própria direita vai sendo contada pela esquerda. A única coisa que eu discordo da Sarita é sobre a direita intelectual, porque ela nem existe. Não existe direita intelectual. Cara, quando é que vocês viram aí alguma publicação de algum livro mesmo assim, né? Sei, um conteúdo um pouco mais denso. Tô falando aqueles mini manuais, né? O mínimo, porque agora virou moda, né? Tem o mínimo do que você precisa saber sobre tudo. Mas realmente livros mais densos, até literatura, sabe? De ficção. Então não tem esse trabalho. Talvez as únicas obras mais recentes, envolvendo inclusive a questão política no Brasil, são até os filmes do Josias Teófilo, goste-se ou não, tá lá os filmes dele para serem julgados. E a esquerda não, segue aí firme e forte, contando a história dia sim, dia também, tanto que agora o filme brasileiro que ganhou o Oscar foi o qual, né? Ainda Estou Aqui, que é a história lá da família do Rubens Paiva, que acaba por pincelar o caso dele. Pois bem, depois dessa introdução longa, eu gastei aqui 6 minutos, mas eu acho que é importante para a gente ter um alicerce para o que a gente vai comentar ao longo do vídeo. Mário Sabino ontem escreveu uma nota, que o conteúdo da nota do Mário Sabino não é tão importante, mas se colocar no lugar do Mário Sabino, um jornalista do consórcio, que não quer deixar de ser do consórcio e começa a criticar os seus colegas do consórcio, mostra pra gente, né, o que é que se torna não, o que é a imprensa brasileira. E como ela se deteriorou nos últimos anos. É porque é uma experiência que não tem como uma pessoa obter em 1 hora do dia, em 10 minutos, 20 minutos, mas se vocês tivessem o costume de lerem os jornais da Biblioteca Nacional, anos aleatórios, e começar a ler jornais diferentes, vocês veriam como não existia uma linha editorial mestra, como a gente vê hoje, que não importa se é Folha, Globo ou Estadão, todas defendem a democracia liberal, o Estado democrático, o direito e as instituições contra o golpismo bolsonarista. Não era assim. Você tinha algumas vertentes verdadeiramente diferentes, você pegava o mesmo tema e a forma como é abordado ali tem 4, 5 versões diferentes de você entender sobre aquele assunto. Pois bem, o Mário Sabino publica uma nota, um artigo de opinião dizendo: o Supremo salvou civis sempre inocentes dos generais sempre malvados. Já começa com ironia. Graças aos deuses do Supremo, criados em teogonia nacional que ainda precisa encontrar o seu exíodo, os civis foram salvos dos militares. E aí a crítica dele, né, que é recheada de ironia, começa assim, ó. A esquerda, praticamente todos os homens e todas as mulheres de bem, o que ele já está sendo irônico, né, porque a esquerda é o povo de bem. Se você é do bem, você tem que ser de esquerda. Não tem como você ser bem e ser de direita. E isso é algo que a imprensa vem tentando solidificar há muito tempo. Só existe virtude se você é de esquerda. Isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. É o estado das coisas. Está em festa com o início da candidatura de Bolsonaro e dos demais condenados do Supremo pela trama golpista. Eu também comemorei, mas por outro motivo, finalmente, deixaram de ouvir jornalista falar diariamente em trama golpista. Porque, sei lá, se liga na Globo News, só se fala de Bolsonaro. Dia sim, dia também. Só vai mudar agora, vai falar que Bolsonaro não quer passar o bastão. Todos estão alegres porque generais foram presos pela primeira vez na história do Brasil por planejarem um golpe. Na verdade, por cogitarem em planejar um golpe. Mas isso é de só menos diante da grandiosidade do evento. E aqui ele já critica, né? Porque não teve golpe nenhum, mas todo consórcio com a esquerda vendeu que existia um golpe. Aí ele fala, né, entre os militantes da esquerda velha de guerra, alguns deles presos e torturados pela última ditadura, é indisfarçável o sentimento de revanche por 64. E que ninguém ouse, nesta hora tão feliz, tocar na verdade inconveniente de que os companheiros lutavam naquela época para colocar outra ditadura no lugar. Fato histórico considera-se porque os militares, note você, são grande mal nacional, talvez até o único, e nunca a pagaram pelo que nos infligiram. Houve quem elencasse, com ares de doutor, o que os malvados fizeram em quase 140 anos. Aí vem. Deram um golpe na monarquia e instalaram a república. Fizeram a Revolução Tenentista,
foram parceiros do Vargas ditador, quiseram apear Vargas na sua incrível versão democrata, tentaram derrubar Juscelino, quiseram impedir a posse de Jango e cereja do bolo autoritário deram um golpe de 64. Antes de avançar, você consegue ver que, em primeiro lugar, né, tem acusações que como se fossem os militares. E o Mário Sabino vai falar, obviamente, que não tem como você fazer isso sozinho. Mas segundo ponto, você vê que tem algumas coisas que, em termos históricos, são até paradoxais, que qualquer pessoa com um mínimo de senso lógico devia se questionar. Cara, o que é que realmente está acontecendo? Porque como os militares podem ser parceiros de Vargas e, ao mesmo tempo, quiseram derrubá-lo? No mínimo, você tem um racha interno. Se você tem racha, você tem mais de uma ala. O que foi o movimento tenentista? Porque estava a favor do Vargas, existiam outras alas, né? Assim também como na questão da monarquia. Mas vamos lá. Eu teria vergonha de ombrear a trama golpista de 22 com todos os feitos aí em cima, mas a noção de ridículo ausentou-se do Brasil e não se sabe quando voltará, se é, né, que o fará. Você vai comparar a trama golpista com esses eventos? Você tá de brincadeira, né? Esses eventos aqui sei lá, trama golpista doce de criança. Os militares, então, retomo o fio, cometeram tudo o que cometeram sem ninguém apoiá-los. Entre os civis, todos democratas desde o princípio dos tempos, principalmente os da esquerda. Embora ela tenha nascido no Brasil, que quase ninguém nos escute, do ventre do tenentismo, e tem o seu grande espelho nas definitivas conquistas sociais do Vargas ditador. Detalhe, né? E eu entendo isso. Aprendam, meninos e meninas, que nunca houve necessidade nos golpes promovidos por militares brasileiros. Aqui tá sendo irônico, né? Vou ensinar para vocês. Em todos esses golpes, nunca houve apoio externo, nunca precisou da necessidade da concordância de boa parte da classe política. Não, nunca teve isso. Nunca teve suporte de banqueiros, de industriais, de latifundiários, da aprovação majoritária da classe média e, desculpe incomodar, da propaganda da grande imprensa. Todos esses itens não estiveram presentes na trama golpista, mas estavam presentes em todas as outras movimentações. Bastava, digamos assim, um cabo e um soldado para virar o jogo. Os civis sempre foram espectadores impotentes ou meros figurantes na cena, à exceção dos bolsonaristas, claro, né? Ela também histórica na sua excepcionalidade. Desta vez, porém, e felizmente, houve intervenção divina para evitar o pior, graças aos deuses do Supremo, criados em Teogonia Nacional, que ainda precisa encontrar seu Hesíodo. Os civis sempre inocentes foram salvos dos generais sempre malvados. No caso, meia dúzia deles, trapalhões de enorme periculosidade, doidos o suficiente para cogitar planejar um golpe que nunca seria dado. Comemora-se assim o fato histórico inaudito, espetacular, exemplar para o restante dos generais, praticamente a totalidade, malvados que jamais pensaram em dar golpe nenhum, até porque nunca houve condição para tanto, e que se recusaram a tomar parte em qualquer cogitação golpista de Bolsonaro. Mas vamos deixar o fato pouco histórico como nota de rodapé, porque, afinal de contas, este é um novo dia de um novo tempo que começou. Esse final, até relembrando a frase da Globo, é curioso. Só que, por mais boa vontade que o Mário Sabino tenha, olha esse final em vermelho. Até porque nunca houve condição para tanto e que se recusaram a tomar parte em qualquer cogitação golpista de Bolsonaro. Vocês acompanharam as investigações da trama golpista? Em algum momento ficou, não sei, pelo menos assim, de forma minimamente clara que Bolsonaro propôs algum tipo de golpe, algum tipo de ação? Porque todos os grandes fatos que aconteceram, que pelo menos que a imprensa tinha a noticiar, nunca envolvia Bolsonaro. Era lá um general, um coronel que tinha discutido com outro no WhatsApp, aí tinha uma planilha, é porque teve uma reunião na casa de fulano, é porque o Cid disse isso. Mas o Bolsonaro mesmo, você não viu nada. Você não viu nada. Até mesmo jornalistas da Globo se questionam qual é a relação de Bolsonaro com o 8 de janeiro. Não só Bolsonaro, de qualquer um dos condenados da trama golpista com o 8 de janeiro. E essa história nunca veio. E mesmo um jornalista que está tentando criticar o ocorrido, cai numa falha que é, assim, para mim, inaceitável. Mas beleza. Aí vem o William Vac. William Vac foi demitido da Globo por racismo. Mas ele é aceito.
Não é que o William Vac usou, sei lá, um termo como criado mudo. Ontem saiu até uma matéria sobre o Fux. Aí o Fux usa uma expressão complicada, fazer um passado negro, não pode falar isso. O William Vac não. Ele realmente foi, né, racista. A câmera estava ligada. Ele estava meio que arrumando a gravata lá na época da Jornal da Globo. Mesmo assim, por ser um cara do consórcio, não só teve espaço na CNN, que ele segue trabalhando lá, como também trabalha no Estadão, que é um veículo que adora, né, dar lições de moral e esteve envolvido, né, em quase todos aqueles golpes que o Mário Sabino ali relatou. Aí veio o William Vac. Militares consideram que a página virou, mas falta ao Supremo abandonar o excepcionalismo. Ele vai falar muito pouco do Supremo, mas a manchete está aqui a ideia central. Será que não está na hora do Supremo voltar para a casinha, já que nós já combatemos o golpismo brasileiro? E ele vai ser o primeiro a falar isso no dia de ontem. Terão mais pessoas nas horas mais recentes do dia de hoje. Há uma lição que setores relevantes das Forças Armadas acham que o Supremo poderia aprender com elas. É a volta à normalidade. Entende-se por normalidade o afastamento dos militares da política, começando pela campanha eleitoral do ano que vem, a concentração em sua missão específica, que é a defesa e segurança do país, e a desvinculação com grupos ideológicos de qualquer tipo. Não existe desvinculação com grupos ideológicos. Os militares sempre tiveram diferentes alas, e essas alas sempre tiveram lados ao longo de toda a história brasileira. Não ter uma ideologia já é ter uma ideologia. É impossível você não ter ideologia. É o quê? São decisões baseadas puramente na ciência. É conversa mole. Agora, se afastar um pouquinho da política, eu acho que isso cairia bem, em especial para o judiciário. Nos escalões superiores, Bolsonaro é visto como um agente de desagregação e destruição da imagem da força. Hoje, a influência do nome entre os oficiais de maior graduação é tida como mínima. Não só hoje, sempre. Desde sempre, pessoas como Bolsonaro nunca foram bem vistas. A alta cúpula das Forças Armadas possui o mesmo padrão, mas desde sempre. E por quê? Porque a alta cúpula são cargos políticos. E, olha só, é uma instituição que realmente segue uma hierarquia. Realmente segue uma hierarquia. Então, se você comanda o topo, você comanda toda a base. Então, você pode deixar até a base de forma meio solta. Aí, podem ser patriotas, podem pensar até no Brasil como um todo, mas a cúpula, quem toma conta somos nós. Nós, a elite brasileira. Isso é o retrato das Forças Armadas desde sempre. Aí você volta na questão do tenentismo. O tenentismo bateu de frente com o regime vigente, e é o que estava apoiando Vargas, que meio que veio para romper com essa ordem. E aqui não é defesa de nenhum dos lados. E esse sempre foi o grande ponto. A elite, a alta cúpula das Forças Armadas como um todo, nunca esteve ao lado do povo, não estará. E historicamente no Brasil, pode pegar livros e olhar, ela sempre esteve alinhada ao regime. Então, não é de hoje. Aí hoje, os militares... Não, nunca a alta cúpula das Forças Armadas esteve, né, em uma posição favorável a ideias mais populares. Mas vamos continuar. Internamente, o preço principal pela violação das cadeias de comando e hierarquia militares está sendo pago por integrantes de tropas especiais, alguns deles preteridos em promoções. Isso sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. É bastante diferente a situação na reserva, capaz de fazer bastante barulho, mas que não está sendo levado em consideração pelos comandantes atuais, nem as vozes do que oficiais da ativa em comando chamam de extrema-direita ligadas, né, ao bolsonarismo. Reserva é aquele cara que muitas vezes, né, serviu, gosta muito das forças da Marinha, da Aeronáutica, e mesmo na reserva ele quer continuar participando, tá lá no clube militar, fazendo uma coisa ou outra. E esse cara que realmente tá motivado, mas normalmente ele às vezes pode ter um sentimento maior, né? Não é um cara tão político, às vezes tá pela causa. Então, normalmente o cara que tá pela causa está apoiando o Bolsonaro, apoia a direita. Quem poderia imaginar? É tipo, gente, pegar as polícias ao redor do país. Aquele cara que é polícia, que às vezes é doido, porque sempre no Brasil é coisa de doido. Ser policial no Brasil não é coisa de jeito normal, ainda mais no Rio de Janeiro. A maior parte é tipo Capitão Nascimento. Missão dada, missão cumprida. Às vezes gosta mais da polícia que a própria família. Isso vocês devem conhecer alguém assim. Mas
aquele cargo de coronel que comanda o batalhão, é sempre um cara mais político, né? Sempre, é uma curiosidade. Há uma notável mágoa em relação ao Supremo, sobretudo pela comparação entre 64 e o julgamento de Bolsonaro. Considera-se que a comparação é descabida. Ela é descabida. E que sucessores de militares que participaram, né, do então movimento, fortemente encaminhado pela sociedade civil, diga-se de passagem, não podem ser escalados hoje como alvo de punições por episódios de 60 anos atrás. Até porque os golpistas de 64 são os inquisidores de hoje. Os herdeiros de 64 é o Supremo. Os herdeiros de 64 são os partidos do Centrão. Os herdeiros de 64 é o próprio Estadão. A sociedade civil que o William Vac está se referindo é a família Mesquita, que teve papel central. O dono dessa desgraça chamada Estadão, o dono não, já morreu, né? O Júlio de Mesquita Filho. Agora está com os filhos dele. Mas a desgraça do Júlio de Mesquita Filho, ele organizou um golpe de Estado. Ele afirma que ele estava organizando um golpe de Estado. Ele afirma. Ele nem tem vergonha. Nas próprias páginas do Estadão. Ele disse, desde o dia 20 de janeiro de 1962. Ele passou mais de 2 anos articulando um golpe. As pessoas falam do Eduardo Bolsonaro. Júlio de Mesquita Filho foi aos Estados Unidos não pedir tarifa, não pedir Magnitsky. Ele falou que, se necessário, podia usar bomba atômica contra brasileiros. Vocês veem o nível da loucura? Isso é o Estadão. Isso é o Estadão. E eu fico até triste. Ontem o Eduardo deu uma entrevista pro Estadão, velho. Eduardo, bicho, era a oportunidade de chutar a cabeça dos Mesquita. O alto escalão do Exército e integrantes do Supremo tiveram conversas constantes antes e durante o julgamento. É o sistema conversando entre si. E a mensagem final. Houve, sim, conversas particulares com oficiais graduados, manifestações de alívio pelo fato da instituição não ser um fator político nas próximas eleições, mas também uma queixa perene em relação ao judiciário. Quando é que eles voltam ao normal? Quando? Antes de falar sobre isso mais uma vez, abrindo aqui um pequeno parênteses, já que está falando de militares, para mostrar 2 coisinhas. Aqui, muito mais como provocação para mostrar que o Brasil é um pouco mais complexo do que vendem. Aldo Rebelo, para muitos, está na esquerda. Quando você divide esquerda, é porque eu não sou favorável a dividir apenas esquerda e direita, essas palavras sozinhas. Eu acho que deveria ter, assim, direita bolsonarista, direita liberal, esquerda nacionalista, esquerda raiz, esquerda comunista, esquerda petista, esquerda woke. Eu acho que devia ter mais termos. Porque você vê, o Aldo Rebelo, ele acha um absurdo, ele acha que é perseguição, ele não acha que é certo, estão falando contra os militares. Ele vai falar, né, os 3 generais, o Almirante, o Garnier. E a Beta Bastos, que é petista, está atacando o Aldo Rebelo. Então você vê que não é um consenso. Ela tá ali, ó. Você é um vexame? Que conversa fiada é essa? Todos foram presos com total legitimidade, respaldados por provas abundantes. Muitas provas. Mas enfim, o que Aldo Rebelo disse, né? A justiça brasileira acaba de condenar à prisão em definitivo 4 oficiais generais das Forças Armadas. São 4 oficiais de 4 estrelas, 3 generais e 1 almirante. O general Braga Neto já estava preso, os outros serão recolhidos, o almirante Almir Garnier, o general Paulo Sérgio e o general Augusto Heleno. O episódio se reveste de muita gravidade. Nós não temos oficiais generais acusados de crime comum. Eles não roubaram, não desviaram recursos das Forças Armadas. Eles receberam uma condenação política. Às vezes dá a impressão que é uma revanche tardia de 1964. Como não se pôde condenar os generais vitoriosos naquele golpe, se inventa um golpe de Estado agora que não foi provado nos autos para condenar 4 integrantes da instituição mais patriótica, mais nacionalista e mais responsável, que são as Forças Armadas. E permanecem, naturalmente, circulando livremente pelo país os representantes das instituições que colaboram com organizações não governamentais financiadas do exterior, que bloqueiam o desenvolvimento do Brasil, que sabotam o desenvolvimento do Brasil. Os representantes dessas corporações estão livres. E qual é a gravidade? Porque isso tem consequência.
no momento em que o mundo vive a valorização das instituições militares, quando a Europa aumenta o orçamento das suas forças armadas, a China, a Rússia e os Estados Unidos valorizam as suas instituições militares, as nossas são submetidas a um processo de degradação. Isso não é uma punição individual contra 4 oficiais generais, é uma punição coletiva. Eu acho isso muito grave. É bom registrar mais uma vez que foi uma condenação política. Acusados por uma tentativa de golpe que rigorosamente os autos não conseguiram provar. Isso é o nosso país. O Brasil precisa reagir e enfrentar essa situação, para que o nosso futuro, a soberania do Brasil, a soberania da nossa geografia, da nossa economia, da ciência, da tecnologia e das nossas forças armadas, nosso futuro não seja comprometido. É isso. Tá aí, né? Aí os militares ontem, não, aí não são os militares. O clube militar publicou a nota, né? E eu vi muita gente falando, nota de repúdio. E eu entendo a frustração de muita gente. Agora, pessoal, fala assim, ó, para quem tiver com boa vontade para ouvir. O clube militar é formado, normalmente, pelas pessoas da reserva. Turma que tá lá, na grande parte da reserva. A turma não tem acesso a nada e nem manda na coisa toda. Quem manda mesmo? A turma da ativa, alta cúpula. Esses são os que têm poder. Esses são as pessoas que têm poder nas Forças Armadas. Eu não acho que tem que ficar fazendo chacota, tem que fazer piada, porque eu tenho certeza porque eu já conversei com pessoas, até assim, não sei, oh meu Deus, eu não conversei com generais, mas eu conversei com pessoas comuns, sabe? Gente de classe média que chegou a ser coronel um dia, e eu vejo que tem um padrão, uma parte dessas pessoas está extremamente satisfeita com o Brasil, da forma que está, com a perseguição, com o PT, a maior parte é apoiador de Bolsonaro, e muitos deles, inclusive, são críticos, né, da cúpula das Forças Armadas. E aí, puxando a história mais uma vez, o Enéas, eu acho que ele deixou uma lição que até hoje a direita nunca nem parou para ouvir, talvez nem saiba. O Enéas, enquanto candidato, ele nem era político nem nada. O Enéas, ele sempre rodou, né, os meios de discussão, inclusive as pessoas que estavam publicando livros na época, denúncias. E um dos livros, que era um complô contra as Forças Armadas, que foi um livro publicado na época pela turma da IR, MSA, lá do Lourenço, aconteceu lá no Clube Militar. O Enéas estava presente e o Enéas sempre manteve esse trânsito. Os militares, enquanto instituição, e as pessoas lá que fazem parte da força, não tem como ao longo dos anos que eles passam lá dentro, 30, 40 anos às vezes, não tem uma compreensão de Brasil um pouco mais ampla. Eu acho que seria de muito mais valia que as pessoas da direita se aproximassem, não para ter algum tipo de poder a mais, não, porque são pessoas que, cara, você tem acesso a pessoas de vários campos diferentes. É uma força que está distribuída no país inteiro. Então, até para obter informação e, quem sabe, em determinado momento, se você precisar de algum tipo de troca de ideias e às vezes até um apoio mesmo, né, de outros setores. Poxa, quantas vezes Bolsonaro não foi eleito exatamente pelo voto dos militares? São a classe social que estão presentes no Brasil. Então, da mesma forma que eu acho que é importante manter um diálogo com o agronegócio, manter diálogo não, que esse diálogo nem existe, mas eu sou favorável a criar um diálogo com a indústria, se aproximar da CNI, né, de industriários brasileiros. Eu acho que a turma também deveria chegar lá e conversar. Acho que tem muitas agendas que a direita defende, como a soberania nacional, o combate às ONGs, né, toda essa exposição que a direita mostra aí desse papo furado da agenda verde, são pautas que os militares sempre defenderam. Você explorar o país, no sentido de, cara, desenvolver o país, os militares sempre defenderam isso. Eu acho que seria muito mais proveitoso. Mas o pessoal tirou o dia para ficar fazendo sua piada da nota de repúdio. Enfim. Um pedaço da nota, né, eles até dizem, né, quando o julgamento apresenta pontos de contestação sólidos, como os levantados com pressão jurídica pelo ministro Fux, é imprescindível que tais questionamentos sejam enfrentados com rigor e não ignorados, diz o comunicado. Aí vamos voltar. O ponto central, que é reescrever a história. Viu o William Vac com esse papinho? Na verdade, o Mário Sabina tá gritando, né?
pro vento, porque ninguém quer ouvir, ninguém do consórcio. A direita, obviamente, sabe muito bem o que está acontecendo. Aí vem o Estadão, com a grande tese, a mesma. Não precisamos mais do excepcionalismo. Um desfecho amargo, né? A prisão inédita de um ex-presidente militar de alta patente por tentativa de golpe é um avanço histórico inegável, mas a condução do processo pelo Supremo deixa fissuras que o país precisa discutir. Agora a gente tem que dar uma consertada. Aí começa, fala que o processo acabou, chegou ao fim, e aí já começa a mentira. Tão profunda foi a erosão institucional provocada por Bolsonaro que apenas uma resposta igualmente drástica e inédita seria capaz de se contrapor à insubordinação de civis e militares que com eles se insurgiram contra a ordem constitucional. É totalmente o contrário. Nunca houve nenhuma erosão institucional. Desde o início do governo Bolsonaro, pelo contrário, o que você viu foi um ataque orquestrado de todos os lados diferentes contra as prerrogativas do poder executivo. A ponto de o Estadão, nas últimas horas, nem coloquei aqui, publicou um editorial falando que não é papel do Alcolumbre escolher o ministro do Supremo. O mesmo Alcolumbre que sentou em cima da indicação do Mendonça. E o mesmo jornal que se mostra indignado com a questão do Messias, que não é para o Alcolumbre meter o dedo, não falou nada. Quando o presidente da República, na sua função, quis nomear o diretor-geral da PF, que é o Ramagem, e o Supremo não deixou. Porque, em tese, tinha proximidade demais. Como se o Andrei, né, que fez, inclusive, a proteção do Lula aí há muito tempo, fez parte da equipe do Lula, também não tivesse uma ligação com o petista. Então, assim, são absurdos atrás de absurdos. Você tem que entender muito bem quem veio primeiro, o ovo ou a galinha nesse caso. Se você olha os tais roubos autoritários, as erosões, ou seja, todas as vezes que o bolsonarismo resolveu brigar com as instituições, o bolsonarismo que foi provocado. As pessoas não resolveram brigar por nada. O bolsonarismo estava quieto, começaram com a perseguição com a CPMI das fake news. Aí, por conta da CPMI das fake news, o bolsonarismo reclama. Se o Alan dos Santos não tivesse, sei lá, ido para lá, se o direito não tivesse ido para lá, se não tivesse chamado o Hans River nunca teria dito o que ele disse sobre a Patrícia Campos Melo, que eu ainda acho que pesaram muito a mãe da processaram o Hans River. Então, quando você vai olhando quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, você fala, cara, o Bolsonaro foi perseguido logo com a busca e apreensão, assim que o Moro sai do governo. Aí vai ficar de braços cruzados? Quem não deve não teme? É isso? Porque no Brasil já mostrou que não é assim que a coisa funciona. Então, se você pegar fato a fato, e eu digo, me aponte uma acusação da imprensa de que a direita fez algo ou reclamou, que eu te mostro pelo menos 4 ou 5 coisas que vieram antes até a direita perder toda e qualquer paciência. Né? Não foi uma combustão, não é que vamos eleger aqui Bolsonaro pra gente derrubar o Congresso, derrubar o sistema, derrubar o Supremo. Nunca foi isso. Nunca foi isso. Aí vai. Nesse sentido, aí fala que nunca antes na história desse Brasil militares foram presos e que agora foram e tudo mais. Aí tá lá, né? Gerações de brasileiros cresceram cientes que militares de alta patente sempre gozaram de um tipo de imunidade tácita. Bom, aí a gente volta lá atrás para a questão de golpes. Os militares que deram golpe da República, para instalar a República, foram um apoio da família Mesquita do Estadão. A Revolução de 32 é os Mesquita de novo, junto com outra parte da elite brasileira. 64 é os Mesquita também. Então, assim, é uma loucura. É um membro da confusão, tirando o corpo fora, querendo dar lição de moral nos outros. Mas a firmeza da responsabilização, sobretudo, vinda do Poder Judiciário, não elide a necessidade de autocontenção. É justamente aqui que nós vemos no dever de destacar que o encerramento formal da ação penal contra os golpistas não esconde sua zona de sombra. Como este jornal apontou seguidas vezes, o processo foi permeado por decisões que excederam as fronteiras de competência, de colegialidade e proporcionalidade das penas em relação às condutas típicas. A alta concentração de poder do Moraes ainda criou um ambiente em que a resposta ao golpismo, por vezes, se deu por meio de práticas que, em circunstâncias ordinárias, seriam frontalmente repudiadas. Mas como é contra Bolsonaro, vale tudo. O Supremo, escorado na gravidade do momento, abriu exceções que tisnaram princípios basilares do próprio Estado de Direito que diz defender. Aí a gente volta para trás no tempo, né? Veja só como são as coisas. A galera reclama e torce o bico.
E eu acho que a direita erra muito nisso, não querer olhar a história como a história é. Em termos legalistas, né, assim, garantistas, no que está na lei fria, quando um presidente renuncia ou sofre, sei lá, desiste, né, ou falece, quem assume é o vice. Lá atrás, quando o Jânio, né, renunciou e o Jango assumiu, a elite não quis. Os próprios militares não quiseram. Para o Jango poder assumir, transformaram o país no parlamentarismo e nomearam Walter Moreira Salles como ministro da Fazenda e o avô do Aécio Neves, o Tancredo Neves, como primeiro-ministro. Na promessa que em 63 iriam fazer um plebiscito para ver se volta ao presidencialismo. Fizeram o plebiscito e aí voltou ao presidencialismo, ou seja, as pessoas, a elite que fez isso foi contra o desejo popular. Então, esse atropelo do Estado democrático, direito, sobre a vontade popular, aí você pode discordar porque o povo... Cara, essa era a vontade popular, a regra era essa e a elite brasileira não aceita jogar nas regras. A regra da elite é não ter regras. A regra da elite é fazer o que eles querem e usar a imprensa para fazer propaganda, moldar a cabeça das pessoas. Todo mundo fica com a cara de idiota achando que o bem venceu. Enfim, o Supremo escolheu na gravidade do momento. Não tinha gravidade nenhuma. Porcaria nenhuma. Abriu exceções que tisnaram princípios basilares do próprio Estado de Direito que diz defender. Não tem nada. O poder mais forte deste país é o poder do judiciário, porque comanda a polícia no final do dia. Isso está bem claro desde sempre. Nunca teve risco de porcaria nenhuma. Quem foi preso, quem foi exilado, quem perdeu o trabalho, quem teve conta fechada, quem teve dinheiro confiscado, foi só a direita. Só quem tem o poder de fazer isso é o judiciário. Nunca houve nenhum tipo de risco nesse país. Não foram poucas as decisões da corte no curso desse processo que alimentaram a desconfiança de uma parcela expressiva da sociedade e da qual fazem parte cidadãos sem a mínima afinidade com o extremismo. Extremismo em relação a quê? Aí já mete o adjetivo do se colar colou. Houve censura prévia, banimento de contas em redes sociais, prolongamento indefinido de inquéritos opacos e imprecisos. Não é que houve prolongamento, eles estão vigentes até hoje. Além de decisões monocráticas de impacto profundo tanto na vida dos diretamente afetados por elas, como para a vida institucional do país, até a própria certificação de trânsito em julgado da ação penal foi assodada, sem que Dom Pedro III aguardasse o prazo derradeiro para oposição de embargos infringentes. Até o final foi motivo de crítica. É natural, portanto, que muitos cidadãos se inquietem diante de um processo que, embora tenha levado criminosos à cadeia, também produziu fissuras institucionais, não há o que celebrar. A jovem democracia brasileira pode ter suplantado a desordem golpista, mas é forçoso dizer que não saiu ilesa dessa batalha, persiste um sentimento difuso de descrença nas instituições. Eu acho que a raiva só aumentou. Alimentado não só pela tentativa de ruptura liderada por Bolsonaro, é mesmo, como também pela percepção que na defesa da ordem constitucional o Supremo se permitiu flexibilizações preocupantes. Para amadurecer a democracia, não pode se deixar triunfar à custa de si mesma. O Brasil não precisa escolher entre a omissão cúmplice diante do golpismo e o voluntarismo judicial de contornos messiânicos. Essa história é conhecida e acaba mal. Espero aí que o próximo presidente de direita mais gente para destruir o Estadão, para destruir, para tirar cada centavo desse grupo desgraçado, golpista, sabe, fazer pagar, criar um livro, né, Traidores da Pátria, colocar lá o nome Júlio de Mesquita e Júlio de Mesquita Filho, o que eles fizeram e botar para pagar, responsabilizar. Jornal desgraçado, Estadão e a Globo. O trânsito em julgado da ação penal 2668 foi um ponto de chegada, mas em certo sentido também pode ser um ponto de partida. E se quer que a democracia prevaleça no futuro, não só como fortaleza contra golpista, mas como horizonte comum a toda a nação, deve-se cultivar um ambiente político e jurídico no país no qual a defesa do Estado de Direito jamais torne a depender de atalhos ou de heróis. E acaba aqui? Não. Por isso que eu falei, quando é uma pessoa, ok, duas, mas quando é todo mundo não, né? Mas agora vem a Malu Gaspar também. O Globo escolheu ali um de suas jornalistas sêniores, com livros publicados, né? Tem uma coluna só sua, com seu próprio nome, para falar a mesma coisa. A mesma coisa. Depois de superar o golpismo, o Brasil precisa enfrentar a falta de limites do Supremo. Não pode ser comum. Em questão de... a Malu Gaspar foi às 4. O editorial do Estadão foi às 3. O texto do William Vac foi às
8. Então, assim, 8 para meia-noite, 4 horinhas. Em 8, no intervalo de 7 horas e 47 minutos, você tem 3 ao mesmo tempo. Todo mundo falando a mesma porcaria. E o Mário Sabino, que vem ali meio fazendo um diagnóstico desse tipo de gente. A prisão definitiva de Bolsonaro prova a força da nossa democracia. Diz a funcionária da família Marinho. Mas o ciclo que se encerra com essas prisões também prova que a depuração democrática é uma tarefa que nunca termina e não estará completa sem uma revisão profunda do papel do judiciário. Uma das ideias que passaram a ser repetidas nos últimos dias é que, fim do julgamento, está na hora do Supremo voltar para o seu quadrado, ser mais contido, exercer mais comedimento. Embutido no raciocínio está o reconhecimento de que o tribunal, Moraes em especial, foi além de suas atribuições em vários momentos. E tudo bem, porque foi por uma boa causa. Mas agora chega, viu, gente? Agora já destruímos, Bolsonaro tá preso. O debate sobre até onde Moraes e o Supremo falharam é importante e ainda durará algum tempo. Decisões monocráticas e de ofício, sem ouvir previamente o Ministério Público, prisões preventivas por meses, sem acusação formal, morte na cadeia de um réu que poderia ter ido para a casa de tornozeleira, a manobra que transferiu a turma, tirou do plenário o julgamento do ex-presidente, serão sempre apontados como máculas no processo. Ainda, fios soltos a puxar se porventura mudar o contexto político e jurídico, abrindo espaço para tentar anular o caso, como se fez na Lava Jato com sucesso. Até uma versão golpista da Vaza Jato, com mensagens nada abonadoras para Moraes. Os excessos dele, porém, não tornam menos concreto o golpismo de Bolsonaro. Não, Por que as ações de Bolsonaro ou do golpismo bolsonarista não podem ser vistas exatamente para conter um golpismo transnacional militar empresarial? Que foi o mesmo contexto de 64. Porque você teve a CIA, você teve o Southcom atuando no Brasil, Laura Richardson, você teve o Relações Exteriores, que era o Thomas Shannon, você teve toda a classe empresarial, que é a carteada da democracia de 22, o que essa turma fez, né? Inclusive nas eleições, doação de campanha, todo apoio dado, a mídia jogando junto com toda a classe política, né? E também alguns setores das forças. Como é que não pode ser visto exatamente como uma ação ou tentativas, né? Quando coloca a MP da Liberdade, quando dá o induto pro Daniel Silveira, como uma tentativa de combater o golpismo dessa gente. Eles reescrevem a história na luz do dia. E ela consegue explicar tudo que a turma fez. Mas quando se propõe a explicar o golpismo bolsonarista, é sempre informação mentirosa pela metade, ou sem contexto. O que deveria preocupar é que o Supremo fez com o salvo-conduto recebido. Aí ela fala do inquérito do fim do mundo, que é simbólico, que começou por conta de uma matéria sobre esposas e ministros e tudo mais, que nada tinha a ver com bolsonarismo. Aí depois ela fala que, assim, na origem, portanto, nada tinha a ver com Bolsonaro. Com o passar do tempo, Moraes deixou para trás a história da reportagem e mudou o foco. Aí a Malu Gaspar já se perdeu. Mudou o foco para apurar a disseminação de fake news por bolsonaristas. Não, mas como assim mudou o foco? Quando que tem a mudança de foco? O foco só muda com a saída do Moro do governo. É só isso. E o trabalho de Joyce Frota e Nereu Crispim. Por que Joyce Frota e Nereu Crispim? Porque são os 3 deputados que estão lá listados na primeira decisão de busca e apreensão de Moraes, que foi com base no depoimento deles. E o depoimento da Joyce Frota e Nereu Crispim foi com base no quê? Eles foram falar lá qual foi a base de conhecimento que eles tinham para falar? Os materiais produzidos por Luciano Nayan. Mudou o foco, não. Não é que mudou o foco. Você tem que entender qual é o contexto. Esse é o Brasil. Por isso muita gente bateu palmas. É lógico. Vitaminado pelo combate ao golpismo em agosto de 23, os ministros também mudaram as regras para permitir que juízes de todo o país pudessem atuar em processos dos escritórios de advocacia de seus parentes, um liberal geral para promiscuidade no judiciário. Mas aqui também é importante, né? Para combater o golpismo bolsonarista. Foi uma decisão em causa própria que, numa canetada, jogou por terra noções de republicanismo vigentes no mundo todo. Quem criticasse, porém, era implicante ao pior golpista. O errado é Bolsonaro. Eis que o processo do golpe está no fim e o escândalo do momento é do Banco Master. Uma das principais razões por que o esquema durou tanto tempo
Foi a blindagem política e jurídica do Master, que financiava variantes do Gilmar Palusa no Brasil e no exterior. Não sei. Entre as estrelas desses eventos estavam Gilmar, Toffoli, Barroso, Moraes. No balanço de 24, Master informou ter gastado mais de 260 milhões com consultorias e advogados, inclui-se aí a esposa de Dom Pedro III. Dadas as relações do dono do Master, Daniel Vorcaro, com políticos de diferentes calibres, não será surpresa o caso acabar no Supremo. Nessa hora, que farão esses ministros, né? Eles vão lutar contra o golpismo, Malu Gaspar. A prisão de Bolsonaro e companhia foi histórica. Foi. Mas o golpismo não é o único fator capaz de minar a democracia. Sem a garantia de que as instituições servem unicamente ao interesse público e de que nenhum juiz está acima da lei, ela enfraquece um pouquinho a cada dia. Protegidos pela capa de heróis da democracia, quem deu essa capa foi a imprensa. Os supremos magistrados foram aos poucos derrubando os controles para se tornar intocáveis. Claro que mais comedimento seria muito bem-vindo, mas acreditar que isso ocorrerá sem custo equivaleria a comprar a esta altura um CDB do Master. Ah, tá. Será que esse custo não era exatamente o que o Bolsonaro tentou fazer? Trazer um pouco de respeito, né, para a democracia brasileira? Aí falando, né, dos nossos intocáveis. Relator responde crítica de Flávio Bolsonaro sobre atender o Supremo, né, o Paulinho da Força. O Flávio criticou, porque o Flávio falou que o Paulinho está a serviço do Supremo. Ali, né? Flávio lembrou que Paulinho consultou o ministro do Supremo para escrever seu relatório, que não trata de anistia, mas apenas de revisão de penas. O relator do projeto então questionou o senador sobre quais interesses o deputado deveria atender no texto. Preferia que atendesse os seus? Seria mais digno, porque pelo menos o Flávio Bolsonaro ele foi eleito. Ele tem um mandato popular, dado pela população e que pode ser tirado, assim como o Paulinho da Força. É ridículo o país, sabe? É tudo uma piada. É tudo uma piada. E a imprensa vai noticiando, como se fosse algo real, né? Dom Pedro III autoriza a visita de Michele por 30 minutos. Aí a Thalita, que se inspirou na Sarita, quem tava comentando ontem, né? Pegou mais notícias aí da prisão do Lula. Lula recebeu 572 visitas em 6 meses na prisão da Lava Jato. O cara ficou 580 dias preso, recebeu 572 visitas. Na cela comitê, montada no berço da Lava Jato, ex-presidente passa boa parte do dia, né? Meia hora não, acompanhado por advogados, aliados, amigos, familiares e religiosos, né? Revelam registros de entrada e saída da PF. Mas Bolsonaro é 30 minutos, ainda tem que pedir perdão para poder entrar. Até mesmo a mulher. Aí vem a Folha. Maioria dos usuários de redes sociais reprovou prisão preventiva de Bolsonaro. A direita dispensa Bolsonaro. O ex-presidente virou encosto. Uai. O mesmo veículo de opinião. Como é que o povo reprova e acha um absurdo o que está fazendo com o Bolsonaro e ao mesmo tempo o povo abandona Bolsonaro? Não faz nenhum sentido. Eles estão reescrevendo a história na tua cara. É isso que eles fazem todos os dias. Eles mentem de novo. Mas o que acontece? A maior parte da população nem lê a imprensa. Os que lêem a imprensa ou vai ver uma notícia ou vão ver a outra notícia. Poucos vão ver as duas e muito menos vão conseguir conectar uma coisa na outra para entender o contraponto. Sobre essa história aí do dispensa, temos aqui alguns comentários. Acho que a gente vai falar menos do que eu queria hoje. Eu acho que nem a gente vai conseguir entrar nas questões políticas, que tem muita coisa. O Messias, eu acho que a gente nem vai entrar no Atlas e vai ficar lá, porque vou fazer 2 vídeos no dia só, que é complicado para mim. Mas vamos aqui ouvir a CNN. William, se a gente traçar um paralelo com o que aconteceu com a prisão de Lula lá atrás, em 2018, eu vejo situações completamente diferentes. O PT é um movimento extremamente organizado, centralizado, hierárquico, em que ninguém nunca foi capaz de se atrever a contestar a liderança histórica de Lula. Quando fez e quando houve esse debate interno no PT em 2018, ele foi muito rapidamente limado. E
que o movimento da direita que emerge ali em 2018 com o bolsonarismo na sua máxima expressão, na verdade é um grande catadão de forças muito diferentes, né? Do sujeito ali do pastor evangélico, da pessoa ali que tem uma identificação muito grande com algumas pautas de segurança pública, quem rejeita o movimento identitário, e aí surgem os governadores de direita que são pré-candidatos e são presidenciáveis. Eles serão ungidos por Bolsonaro no que depender da família, a não ser Flávio Bolsonaro, que é o mais experiente da turma do ponto de vista político e é um hábil negociador. Os sinais têm sido muito claros de que não. Não tem quem está pensando para te responder. Agora, me chama a atenção, como de sábado até hoje, o Flávio Bolsonaro, principalmente, tenta assumir, junto com a família, o Daniel colocou isso, algum tipo de, vamos identificar um porta-voz. Mas mesmo assim, as informações aqui dentro do partido do Bolsonaro também está tudo fraturado, não tem uma estratégia clara. A estratégia de comunicação, por exemplo, o Bolsonaro estava preso no sábado e tinha campanha do PL nas redes sociais para afiliar, sem citar uma palavra do Bolsonaro preso, sendo que é a principal liderança. Então não tem muita disputa dentro do PL e acho que a prisão retoma essa disputa e a família tenta, principalmente Flávio, tentar assumir de alguma maneira pelo menos uma diretriz escolhendo um único porta-voz. Não, concluí, sim. E fora da família, Daniel? Então, William, se me permite só acrescentar um ponto ao que o Caio está dizendo, um outro fator que transcende essa discussão de quem vai ser o candidato, para quem que a família ou o próprio Bolsonaro vai passar o bastão, é a questão da mobilização da militância, que precisa, numa disputa altamente polarizada e num cenário de polarização muito calcificada, como que a gente vive, essa energia da militância é muito decisiva numa votação. Não basta ter alguém que pegue o bastão de Jair Bolsonaro ou tenha um endosso da sua família para isso. É preciso ter a capacidade de mobilizar nas redes sociais, nas ruas, na campanha e na urna, lá em outubro do ano que vem. E aí, Bolsonaro preso diminui muito essa capacidade. A gente já tem visto isso há meses, que Bolsonaro está fora das redes sociais e quem está dominando as redes de uns tempos para cá é o governo e a esquerda. Pois é, né? A rede social, tirando o governo esquerdo, o que sobra são os bolsonaristas no final do dia. Mas eles querem que os bolsonaristas apoiem os governadores democratas. Aí o Caio Junqueira fala, botaram aí, bicho, coisa lá do PL, nem Bolsonaro eles colocaram nos comerciais. O PL escondendo o Bolsonaro. E aí fala, né, a diferença de tratamento. E aí, daqui a pouco eu falo isso. A Tsuki fala assim, ó. E até eles que são avessos a Bolsonaro e ao bolsonarismo ficam espantados com a falta de organização, consideração e respeito a Bolsonaro, que dirá nós que respiramos isso por dentro, né? Bolsonaro estava preso no sábado e tinha campanha do PL nas redes para afiliar sem citar uma palavra do Bolsonaro preso. Não basta ter alguém que pegue o bastão, né, do Jair. De forma muito mais resumida e que eu acho que pega na veia, é que o Emílio tem a falar. Acho que o Emílio é aquele tio do Zap, tio do churrasco, né? Sabedoria popular. Como é que eu vi o Emílio, eu falo o que eu queria. Fala, Emílio. A minha avó, ela tinha um ditado que cabe bem nesse momento. Vamos ouvir. Para o Jair Bolsonaro e para essa turma toda. Certo. Ela dizia o seguinte, meu neto. Ela tinha muitos netos e ela ficou meio... Então ela não lembrava. É igual o Bolsonaro. Ela fala assim, meu neto, preste atenção numa coisa. Quem cria cobra, acorda picado. Meu Deus. E é isso aí. E foi picado. Porque Quem cria cobra, acorda picado. E foi bem picado, né? Porque você vale lembrar, né, que a gente usa um termo aqui, pular do cavalo. Quantos pularam do cavalo do Bolsonaro, né? Principalmente quando o momento é político. Nunca cria uma cobra. Nunca crie, não vamos criar. Você vê se a pessoa é cobra, você já... É claro. Vê aí que todos abandonaram. Era tudo capitão, agora tá lá, ó. O 01, o 02, o 03, o 04. Quem que tá lá com o capitão? É isso aí. Não tem? Família. A família tá. Os filhos estão lá com ele. Os mesmos filhos que diversas pessoas ao longo dos anos sempre falaram que só atrapalhavam e que Bolsonaro
tinha que se afastar dos filhos. Bolsonaro, se afaste de seus filhos e vamos unir a direita. Ô, gente, de coração, muito do que está acontecendo é por causa desse pensamento idiota de união da direita. Eu falo isso, repito sempre. Se não fosse o pensamento idiota de união da direita, a direita não teria abraçado o Oswaldo Eustáquio, a Sarah Winter. Sem a Sarah Winter, o Oswaldo Eustáquio e o Roberto Jefferson, não teria o acampamento dos 300 de Brasília, o pessoal tacando fogo de artifício para cima, aquela prisão do Jurandir Bronze, os presos lá do próprio acampamento dos 300. Se não fosse Oswaldo, que depois continuou, o Roberto Jefferson foi preso no 7 de setembro de 21, que já estava aloprando. Na época do 21, o Wellington Macedo também foi preso. O Wellington Macedo, com tornozeleira, estava tocando fogo em Brasília com Oswaldo no dia 12 de dezembro de 22, que quando o Sererê foi preso. O Wellington Macedo dirigiu o carro do George Washington, que colocou uma bomba num caminhão-tanque lá no aeroporto no final de 22. Então, assim, aqui é só para dar os exemplos do que tem de pior. E é sempre o mesmo papo. É uma união. Cara, você não precisa ser inimigo. Mas deixe para você se unir com quem realmente tá jogando junto. Não é quem grita capitão, capitão, vamos derrotar o Lula, o PT. E ficar, gente, gritando, temos que colar o impeachment de Moraes. Sabe assim, beleza, irmão, falou aí, ó, lacrou, lavou minha alma, sabe? Não lave. Se o povo não ficasse com essas frescuras de união da direita, não tivesse essa necessidade infantil de ter um herói e ficar lavando a alma, nenhuma dessas cobras que o Emílio tá falando tinham se criado. E aí o problema é esse, que aí vai, apronta, e passa a mão na cabeça, e passa a mão na cabeça, e passa a mão na cabeça. E os verdadeiros aliados, né, as verdadeiras pessoas que fazem alguma coisa, essas, não é que ninguém passa a mão na cabeça, porque normalmente elas não estão fazendo nada de errado. Mas quando elas precisam de ajuda, ninguém aparece. Ninguém aparece. Um ótimo exemplo aí é Eduardo Bolsonaro. Cara, às vezes é um compartilhamento, clicar no botão para dar um RT, para levar a informação à frente. E quando abre a boca, tipo Zema, Ratinho Júnior, é só para criticar, para abraçar a narrativa do consórcio e ainda mentir, não, porque Eduardo aí com as tarifas. Cara, que Eduardo com as tarifas, você é idiota, é? Duda Lima, né? Acho que agora já pode falar dele, né? Não é mais teoria da conspiração. Já tem alguns anos, né? Desde 2023, no Atlas tá lá. O que Duda Lima aprontava. PL registra recorde de filiações com campanha em prisão de Bolsonaro. Não tem nada a ver com prisão de Bolsonaro. Os caras estão só usando o momento pra crescer com o partido. Aí a Sarita diz, né? Duda Lima mente pra vocês quando diz que isso é resultado da campanha inepta que ele promoveu sem sequer a imagem de Bolsonaro. Na verdade, esse é um movimento de revolta em relação à prisão ilegal. As pessoas querem fazer alguma coisa pra ajudá-lo e procuram um partido. A maioria sequer viu a campanha. Ela fala, vai entrar só pra mostrar que o Bolsonaro tem apoio, que a gente vai apoiar ele. Aí pra tu ver como é... Ficou faltando notícia? Aqui, ó. Ficou faltando essa notícia. Que já tá na parte da... Que ainda tinha que estar no outro bloco. Você vê a diferença. Duda Lima, um bolsonarismo, Duda Lima em relação a ele, Valdemar. Sempre que o Valdemar precisa falar alguma coisa para atacar o bolsonarismo, o Duda Lima abre espaço pro Valdemar. Ele vai abrir espaço pro Valdemar, pro André do Prado, que eles querem, né, ganhar, quem sabe, ser governador ou vice, atualmente o presidente da Lesp, pro Antônio Carlos Rodrigues, pro Altineu, para toda a turma do PL Centrão, o Duda Lima trabalha. O bolsonarismo não. Todos os dias a imprensa mente sobre o bolsonarismo. Duda Lima nunca abre a boca. Só que o Lauro Jardim veio falar. Nas inserções de TV, PL esquece Bolsonaro. Aliados de Bolsonaro estão reclamando da pouca mobilização feita pelo PL em favor do ex-presidente. Citam como exemplo as inserções que o partido exibiu em São Paulo nas rádios e TVs entre sexta e anteontem, dias de enorme estresse para Bolsonaro. Foram 16 inserções, veiculando 8 filmetes, com exceção de um em que Bolsonaro era estado de passagem, o resto mirava numa campanha de filiação ao partido.
Essa matéria foi publicada às 9h22. 1h34 com essa matéria no ar. Duda Lima, esse desgraçado, que não meve uma pena por Bolsonaro. Ele morre para Bolsonaro ser preso. Isso ele faz. Ele aparece, ó. Atualização. O PL Nacional entra em contato para afirmar que nas peças veiculadas nacionalmente há sempre referências a Bolsonaro. Então, para se defender o Valdemar, o Duda Lima é o The Flash. É o rei do combate das narrativas. Duda Lima só se mexe para criminalizar Bolsonaro. Então, assim, não precisa ser inimigo. Não precisa ter um movimento purista. O problema é que não existe composição. Tudo que essas pessoas querem sempre é que a direita bolsonarista entregue os votos e fique calada para ver os seus aliados realizarem as mesmas políticas públicas do Lula, mas talvez com um pouco menos de perseguição em relação ao bolsonarismo. Porque o PT também gosta de perseguir, né? Então, assim, o Centrão não vai... O Centrão perseguiu o bolsonarismo, mas vai fazer o mesmo governo, igualzinho do Lula. E é isso que você tem que se contentar. Esse é o Brasil que eles querem. Esse é o Brasil que eles querem construir. Deixa eu ver o que aqui dá pra comentar sem gastar muito tempo, tá? Vou comentar aqui de duas coisinhas que eu acho que é relevante. Falar talvez da Magnitsky e desmentir umas coisinhas. Duas coisas. Deixa eu ver, dá pra começar aqui, tá? Isso aqui vai. Dá pra comentar de três coisas. Primeiro é o seguinte. Enquanto os aliados ficam em silêncio, você vê pessoas mais à esquerda, como o próprio Felipe Monteiro, tá lá na Jovem Pan por um bom tempo, botando Metrópolis, falando aí sobre o Eduardo Bolsonaro. A Tsuko Notense diz, né? Rapaz, enquanto pessoas do espectro da direita levianamente culpam Eduardo Bolsonaro pelas sanções e tarifas, o Felipe Monteiro vai na contramão, né? Tipo o Rodrigo Constantino, né? Vamos aqui ouvir o Felipe Monteiro. Eduardo Bolsonaro é culpado por estar nos Estados Unidos fazendo uma trama aí que inclui o nome do próprio juiz. Aí, mais uma vez, ele no meio da ação. É bem engraçado, né? Pra não ser cômico, né? Pra não ser cômico, né? A questão é, é até difícil de fazer qualquer tipo de comentário, né? Na decisão do Alexandre de Moraes, que recebe a denúncia e torna o Eduardo Bolsonaro réu, ele falou que a grave ameaça e a violência que está prevista na legislação para comprovar a coação no curso do processo se materializou por conta da aplicação da lei Magnitsky em relação à pessoa dele, né? Ou seja, ele é juiz e é vítima ao mesmo tempo. Isso, na minha opinião, é indefensável, né? Aonde está as pessoas, os juristas, os tais progressistas que defendem o garantismo no Brasil, os direitos fundamentais nesse momento? Está todo mundo achando isso normal, isso natural. Por quê? Porque como é em relação ao seu inimigo político, seu adversário político, tudo bem, pode acontecer, pode fazer o que quiser, né? Não dá para aceitar, né? É descarado, né? Aí eu falo isso, vou me chamar de bolsonarista, que estou defendendo a família Bolsonaro, estou defendendo Eduardo Bolsonaro, estou defendendo a legislação, estou defendendo a lei, estou defendendo os direitos fundamentais, estou defendendo as garantias fundamentais. É inadmissível um juiz colocar na decisão dele, que coloca uma pessoa como réu, ele foi vítima, né, de violência e grave ameaça quando teve uma aplicação de sanção contra a sua pessoa por conta de que o Bolsonaro foi para os Estados Unidos falar mal do STF, falar mal do Alexandre de Moraes, falar mal das decisões da Suprema Corte. Não é cabível, né? Não dá para a gente aceitar esse tipo de coisa. Cadê o republicanismo? Cadê o respeito à lei, o Estado Democrático de Direito? Mas falar que ele está sendo responsabilizado porque foi para os Estados Unidos com o seu cargo de deputado federal, né? Usar a liberdade de expressão para criticar o governo e criticar a decisão do STF, isso faz parte da democracia, né? Toda decisão da Suprema Corte é passível de crítica, é passível de colocar o dedo na ferida, sim, né? Por que não? Acima do bem e do mal, o Supremo Tribunal Federal, eu não posso criticar a decisão do Supremo Tribunal Federal agora, né? E outra coisa, né? Quem aplicou a sanção não foi Eduardo Bolsonaro fora do Brasil, foi o Trump.
né? Desde quando tem ligação entre o Trump e o Eduardo Bolsonaro? O Eduardo Bolsonaro tem o poder de convencer o Trump, o homem mais poderoso do mundo, a dar uma sanção ao presidente do Brasil e a Lei Magnitsky, né? É bom lembrar que o PT, a Dilma, o Lula, ela foi para fora do Brasil falar em foros internacionais abertamente contra os poderes constituídos do Brasil, né? Não foi coação ao custo do processo lá e aqui né? Que isso, né? Que Brasil é esse? Que Brasil é esse? Agora vamos pintar de bolsonarista. Por longe de ser bolsonarista, eu sou garantista, eu respeito a lei e respeito o Estado Democrático de Direito. Pois é, né? Era difícil falar isso? Mas Ciro Nogueira, não, hein? Eu acho que Eduardo errou, mas eu compreendo que um filho faz de tudo pra salvar o próprio pai. Imputando coisa que Eduardo nunca fez, nunca falou. Aí, ontem teve uma reunião aí, não saiu nada na imprensa. E eu achei curioso, por causa do timing das coisas. Gabriel Galípolo com Gabriel Escobar, embaixador interino e encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos. Luke Durkin e Norman Galimba, assessores econômicos, no edifício sede do Banco Central em Brasília para tratar de assuntos institucionais. O que será que está sendo tratado, né, nesse bate-papo? Aí o Renato fala, né? Parece que o Banco Central amanheceu com senso de urgência diplomática. Reunião às 9 da manhã, fechada a imprensa, com o encarregado de negócios dos Estados Unidos não cai do céu. Foi a pedido do Dedé que o BC se reúne hoje com o embaixador interino dos Estados Unidos. A Faria Lima só agora percebeu que a crise institucional não era ruído. Não era o próprio Dedé que andava vendendo estruturas anti-Magnitsky como se nada fosse respingar aqui dentro. Então, o que é que explica, né, essa pressa toda de última hora? E só para terminar o vídeo de hoje, uma coisa bem rápida. A Sarita colocou ali uma pesquisa que saiu, a Futura, que normalmente traz bons números para a direita. Jorginho Melo está bem à frente dos adversários na corrida para o governo de Santa Catarina. Essa é a prova de que não havia sentido nenhum do PL abrir mão de uma das vagas do Senado em troca da coligação com o PP. A campanha de difamação contra Carlos Bolsonaro serviu apenas para tirar os dois políticos filiados ao PL da liderança nas pesquisas ao Senado. Ciro Nogueira agradece. A pesquisa apontou a Amin liderando. Agora quem está liderando o Senado de Santa Catarina é o Amin. Aí o Eduardo fala assim, ó, só pode ser mentira que a Amin lidera para o Senado, é a Carol que lidera. E a Sarita diz, infelizmente não. Foi feita uma campanha de difamação do Carlos de Santa Catarina, né, e a favor do acordão com Ciro Nogueira para dar uma das vagas do PL para o Amin, que é do PP. Na ânsia de sabotar o Carlos, que apoia a Carol e é apoiado por ela, entregaram a liderança do Senado para o Amin. Criando cobras, né? Criando cobras. Esse aqui dá pra gente mostrar e terminar o vídeo. A gente termina com isso. Jair Bolsonaro é o mais sincero e honesto presidente que este país já teve. Seus inimigos são o lixo do Brasil. Pois é. Mas enfim, tinha muito mais coisa pra gente comentar, mas ficará para amanhã. Por hora é isso. Se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, passa um membro do canal, tem um botão de valeu, tem o Patreon na descrição e tem o Atlas Brasileiro, kimpai.com.br. Pelo menos essa história no macro está sendo contada. Aí se alguém quiser depois pegar no micro, seja uma história só sobre a perseguição. Tá fácil, lá tem toda a cronologia. Tu pega mês a mês. Vai ter lá um capítulo só sobre as perseguições, mês a mês. Tudo que aconteceu naquele mês sobre as perseguições. Já tudo arrumadinho. Aí tu pode falar de todos os casos. Quer ver eu pegar um aqui que me veio na cabeça? Vocês lembram do caso do tio França? Como é que se deu o caso do tio França? O que é que foi dito na época? Quais foram as matérias? O que é que as matérias da imprensa falaram? Qual foi a agenda que... Não, agora essa agenda morreu. E você viu que a agenda não morreu depois do tio França. Até avançou. A realidade mostra que avançou. A imprensa é um órgão de propaganda, não de informação. Você pode se informar, mas a função primordial da imprensa é te manipular. Aquele grande beijo e abraço. Vejo vocês amanhã. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!